professor Jesus aqui de volta. Vamos para a segunda aula, continuando a falar um pouquinho sobre essa fantástica civilização que é a civilização Inca, né? Então vamos continuar falando, vamos falar um pouquinho de ciência, né? A ciência, a tecnologia matemática dos Incas, ela é muito interessante. Eles desenvolveram um sistema matemático que era organizado pelos quipus, né? Então esses quipus, eles eram cordas organizadas com nós. Cada nó, cada posição de nó, um tipo de nó diferente, a cor da corda, a espessura da corda significava uma coisa, né? Então era um sistema altamente complexo, né? Dominado pelos contabilistas, que eram chamados Quipu Kamayoc, né? Então era uma espécie de computador, eles conseguiam armazenar muitos dados nesse sistema matemático chamado de Quipu, né? Então não é só contemporaneamente que a gente tem o armazenamento de dados em massa, né? Essa civilização também, gente, conseguia armazenar uma quantia de dados fantástica aí com os quipus. É muito interessante a gente perceber que até hoje, exatamente como funciona, isso é meio misterioso, né? Não se sabe exatamente como esse sistema matemático funciona, dado a complexidade que ele tinha, né? Então, os Quipu Kamayoc eram profissionais altamente especializados dentro dessa civilização, né? Essas informações, elas tinham que ser fornecidas para o Sapa Inca, né? Ou o Filho do Sol, que era o grande líder, né, que era uma teocracia. Então é um poder político, mas também vinculado ao religioso, né? Então o Sapa Inca, né, o Inca único, o primeiro Inca, ele era considerado filho do Sol, né? Então ele também era um representante dessa divindade aqui na Terra. Então, esse Sapa Inca, ele tinha várias esposas e também várias concubinas. Chegou a ter, né, alguns Sapas Incas chegaram a ter centenas de mulheres aí, de esposas e concubinas, mas ele tinha uma principal. Essa esposa principal, ela era adorada como a lua, né? Então ele era o Sol, representante do Sol, e a esposa principal do Sapa Inca era a representante aí da lua, né, da ideia de lua. Então isso é interessante a gente ver que o poder político estava intimamente ligado também ao poder religioso. Isso caracteriza uma teocracia, né, gente? Continuando, então toda essa família, né, toda essa dinastia aí do Sapa Inca, ela organizava, né, e era responsável pelos cargos mais importantes dessa sociedade inca. Então, os cargos de juízes, sacerdotes, generais principais, eles eram ocupados pelos parentes mais diretos, mais próximos do Sapa Inca, né? Então, isso é interessante a gente perceber. Também, dentro dessa mesma lógica de funcionamento do poder, funcionava os núcleos menores, os núcleos familiares, né? Então, o núcleo familiar era chamado de ailu. Esse ailu, ele era a unidade básica da família e tinha um patriarca ali, né, que organizava essa família. Quanto mais filhos essa família tinha, maior era a propriedade da família, né, mais terras eles tinham. Então, pela lógica dos incas, né, uma ideia de segurança social. Então, mais bocas para alimentar, então essa família precisa de mais terra para produzir, né? Então, essa família era uma família muito extensa, tá, gente? Então você tinha o avô, o bisavô, netos, bisnetos, tataranetos, tios, primos e tal. Isso aí compunha o que a gente chama de ailu, né? Que era a unidade básica aí, onde a vida cotidiana dos incas ela funcionava dentro da organização social, né? Esse império inca ele era extremamente organizado, né? Então, uma segurança social muito grande. Então, ninguém do império passava fome, né? Ninguém do império ficava sem roupas. Numa região andina isso é extremamente importante, né? Porque era muito frio. Então, eles precisavam ter essa garantia de ter o que vestir e tudo mais. E existia também um sistema público muito grande que garantia tudo isso, né? Esse sistema público ele era mantido como? Ele era mantido pela mita,
né? Então essa mita era uma espécie de imposto que os membros do Ailo, né, os membros das famílias, ou seja, os camponeses, né, os cidadãos ali incas, eles tinham que trabalhar um período, tinham que trabalhar um determinado quantia de dias para as obras públicas, construindo estradas, construindo templos, né? Então aquela obra que é de todos, né, era construída a partir desse trabalho cobrado em impostos, chamado mita, né? E dentro das regras básicas dessa organização social dos incas, precisava ter a obediência ao trabalho, né? Então é uma exigência ali da sociedade inca que as pessoas trabalhassem, né? Então não podia ser vagabundão, tinha que trabalhar dentro da sociedade inca para justamente fazer com que a sociedade funcionasse legal. Sobre a engenharia inca, então nós já falamos na aula anterior, né? Acompanha aí, gente, quem não viu a aula anterior, assiste lá. Né, a engenharia dos terraços andinos, né, da agricultura de montanha, que é fantástica, né, e além disso, também nós temos a construção de outros objetos, como por exemplo as residências feitas de pedra, ou os templos feitos de pedra, de uma forma muito precisa, né, sem o uso de argamassa. Né? Então essas pedras elas eram lapidadas como tijolos e eram encaixadas perfeitamente ali, né? com bastante perfeição, e isso dispensava o uso de argamassa nessa tecnologia. Então é interessante porque, por exemplo, na cidade de Machu Picchu são encontradas pedras de mais de 7 metros que se encaixam uma na outra perfeitamente. Né? E lembrando que Machu Picchu é uma cidade que fica muito no topo, né, dos Andes. Ela fica aí a 2.400 metros de altura. Então, isso mostra o expertise, né, a experiência de engenharia que os incas tinham, que era fantástica. A gente já viu nos terraços e agora também falando um pouquinho desse sistema de construção aí. A cidade de Machu Picchu ela foi encontrada, colocamos entre aspas isso aí, né, somente em 1911. Então uma descoberta muito recente, né, mais de 300 anos depois da conquista espanhola. Então Machu Picchu ele vai se tornar um grande símbolo hoje, né, dessa civilização inca. Ela é chamada da cidade perdida dos incas, né, e tudo mais. E a cidade de Machu Picchu é fantástica. Ela é linda, ela fica a 2.400 metros de altura, ela tem uma organização ali que mostra templos, que mostra os terraços de agricultura, que mostra as habitações, né? Então, assim, ela é fantástica, é linda. Eu ainda não consegui viajar para lá, mas eu ainda pretendo ir visitar Machu Picchu, que é fantástico. Então, quem tiver a oportunidade, não perca a oportunidade de ir para Machu Picchu, que é linda, é fantástica mesmo. E é um dos símbolos hoje, né, turísticos dessa grande cultura de engenharia, grande cultura inca, que a gente está falando aqui, né? A história, tudo isso, todas essas informações que a gente tem, elas basicamente foram escritas pelos espanhóis, né? Porque os incas eles não usavam escrita, então eles eram uma sociedade ágrafa, né? Uma sociedade que não tinha grafia. Toda a tradição era oral, toda a tradição passada de geração em geração através da oralidade. Então a escrita ela vai ser feita só pelos colonizadores. Né? E a gente sabe que isso pode gerar algumas interpretações diferentes, alguns problemas e essas questões elas são levantadas, né? Mas é interessante a gente perceber toda a herança cultural que os incas ainda deixam para a gente aqui nas Américas. Né? Então, falando um pouco desse simbolismo, dos simbolismos que restam, né, que ficaram aí dessa herança inca, a gente pode falar de algumas coisas. Por exemplo, a lhama, né? A lhama, ela passou a ser um símbolo dessa cultura inca. Então, aqui nas Américas não existia boi, nem existia um cavalo. Tá? Esses animais foram trazidos pelos colonizadores quando eles vieram para cá, lá na Europa. Então, os incas, eles aprenderam a adestrar, né? Aprenderam a criar a lhama.
né? Então a lhama ela era usada para tudo, ela era usada para transporte, ela era usada para fornecer a carne para os incas e ela também era usada para fornecer a lã, né? Que vai ser a base principal aí dos tecidos incas que eles vão fazer os seus casacos muito características, né? As vestimentas muito coloridas, muito característicos também dessa herança inca, né? Então, o povo Quichua hoje ele é considerado os herdeiros mais diretos contemporâneos dos incas, né? Então, as vestes coloridas elas também são um simbolismo dessa herança cultural que nós temos hoje. Aí falando mais sobre esses simbolismos, temos a história da Pachamama, né? Então, quem seria a Pachamama? A Pachamama seria a Mãe Terra, né? Então, a ideia de mama, né, vem de mãe, e a Pacha seria o tudo, a terra, né? Então, ela também é interpretada como aquilo que dá a vida, né? Uma ideia de materna, uma ideia de vida ali, de natureza, né? Então tudo isso está centralizado nessa figura divina dos incas que seria a Pachamama, né? Então uma representante feminina aí por conta essa relação com a maternidade, né? Essa ideia de maternidade. E temos também a Huipala, né, que ela é uma bandeira representativa desses povos andinos hoje, né, contemporaneamente. Provavelmente vocês já viram ela em algum lugar, né? Então vocês podem ter visto ela em algum lugar e não sabem exatamente o que significa. Então ela traz todo esse colorido aí que é dessa herança dos povos incas, né? Então dos povos andinos aqui nas Américas, e ela é hoje uma representação também da cultura, né? E da preservação dessa cultura contemporaneamente. Ok, galera? Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui ao assistir a aula. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas sobre os incas e vai seguindo aí no canal que sempre tem novidade no ar. Valeu, galera, um abração, gente, até mais!